Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. O tema do triálogo de hoje é macumba. Tudo que você sempre quis saber e teve medo de perguntar. Não saia daí porque o triálogo está começando agora. As religiões afro-brasileiras, elas são vítimas de muito preconceito. E o berço desse preconceito é a desinformação. Então o triálogo hoje vai tentar quebrar um pouco dessa desinformação, romper um pouco com o preconceito, e para isso eu tenho 2 convidados que pesquisam as religiões afro-brasileiras. A gente tem o Rodolfo dos Santos Cafezeiro, ele que é cientista social e pesquisador das religiões afro-brasileiras. Temos também o Fabiano Costa Leite, ele é um cientista das religiões e também é pesquisador. Antes de começar o programa, eu queria que você assistisse esse vídeo. Vamos passar direto pro nosso repórter Zeca Diabo. É isso aí, Exu, e parece que temos aqui nesta encruzilhada umas pessoas que estão fazendo uma oferenda muito bonita, uma oferenda com pipoca, cachaça e velas também, não é? Escute aqui, senhor, para quem você está fazendo essa macumba? Isso aqui não é uma macumba! Isso daqui é um jantar romântico que eu tô fazendo com a minha mulher! Ganhei essa galinha e a dostela de dono do bar! Fabiana, a gente fica brincando com esse termo macumba e tal, mas o que é macumba? Na verdade, o termo, que é pejorativo para as religiões afro-brasileiras, ele surgiu em começo do século XX através das macumbas cariocas. Eram as expressões dos povos negros em relação à sua religiosidade. É um instrumento musical que era utilizado nos ritos religiosos destes que o faziam. Ele lembra até a casaca, né? Aqui Isso, no É um o instrumento som- de percussão. E ao ver as pessoas tocando esses objetos sonoros, as pessoas então, ao não entenderem o que essas religiões se propunham, começaram a falar, olha, ali é lugar de macumba. Então era um lugar onde o som tocar. evidenciava. E a partir disso começou a se chamar macumbeiro todo aquele que estava naqueles rituais religiosos que tocavam as macumbas. Macumba também é de uma árvore de origem africana, né? Esta árvore era da família do Jequitibá, né? É uma árvore que era considerada sagrada. E algumas pessoas de alguns povos faziam orações aos pés dessas árvores. E aqueles que acendiam velas e faziam suas orações na árvore também eram conhecidos como macumbeiro. Essa mesma árvore era utilizada para fazer este instrumento, né? A macumba, que é um instrumento de percussão, também utilizado nas cerimônias de algumas religiões, né? Rodolfo, o seguinte, por que no Brasil ainda existe, ainda em algumas escolas, em algumas redes, o ensino religioso? Só que o ensino religioso, de maneira geral, ele não contempla as religiões de matrizes africanas. Ele não é um ensino nem religioso, né? Porque não é um ensino das religiões, ele é um ensino do cristianismo. Que na verdade é um descumprimento da Lei Federal 10.639, né, que prevê a utilização do estudo da história, né, africana e afro-brasileira nas escolas brasileiras. E isso parte também de uma formação ainda deficiente de alguns professores e também parte de um preconceito pessoal, né? Muitos professores têm a dificuldade de entender que aquele momento da sala de aula é um momento de ensino, de conversa, né? De um diálogo com os alunos sobre religiões e não de uma religião. Exato, e não é um momento de catequese, né? É um momento de se ampliar o conhecimento sobre a diversidade. Exatamente. O grande problema que acontece também é que houve uma reformulação do ensino religioso na escola pública. Até então, sempre se constatou que o ensino religioso era uma matéria onde havia uma catequese, onde apenas uma religião era contemplada, para que pudesse, com isso, estabelecer o status quo daquela religião. E não tinha nenhuma formação específica. Era o professor de ensino religioso, era aquele que estava faltando carga horária em alguma matéria, e preenche com o ensino religioso. Só que a partir de 1996, 97, a LDB transformou-se. Ela não agora, o ensino religioso continua sendo ofertado na escola pública. Porém, a nova redação diz que você tem que contemplar
todas as questões culturais, religiosas do Brasil. Então, o professor de ensino religioso, ele não passa a ser mais um catequista. Ele passa a ser um cientista da religião que promove a igualdade entre as religiões na sala de aula e, principalmente, diminuir os conflitos e as tensões que as religiões normalmente acontecem entre elas. Certo. Uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte. Quando a gente fala o termo religiões afro-brasileiras, o que seriam religiões afro-brasileiras? Aquelas religiões que chegaram ao Brasil trazidas pelos escravos, ou também as religiões brasileiras que se alimentaram de alguma maneira de rituais e práticas de religiões africanas. Porque se a gente entende que quem se alimentou de rituais e práticas das religiões africanas no Brasil também é uma religião afro-brasileira, boa parte das denominações neopentecostais, elas deveriam ser enquadradas como religiões afro-brasileiras, porque tem muitos rituais, né? Da fogueira, do azeite, do óleo, não sei o quê. Então tem muito simbolismo em algumas práticas neopentecostais. Na verdade, o que acontece, primeiro, ao meu ponto de vista, já é uma destituição de personificação a partir do momento que se fala religiões afro-brasileiras. Ninguém fala religiões europeias, ninguém fala religiões ítalo-brasileiras, né? Na verdade, elas têm nomes, e elas são muito vastas, mas existem 3 ou 4 representações que são muito significativas no Brasil. A Umbanda, o Candomblé, Xangôs e Tambor de Mina, por exemplo. Sem citar as outras vertentes que também são mais próximas das indígenas, como a Jurema, como o Terecó. Então são religiões que existem no Brasil, mas elas são colocadas todas dentro de um invólucro como se fossem únicas. Justamente, tudo macumba. Tudo macumba. Justamente para dificultar a sua personalidade diante da permeação social. Em relação a o que elas são, nós temos que lembrar que elas são muito antigas, tanto quanto o judaísmo, tanto quanto o cristianismo, e elas estavam ali, muito próximas a elas. Se você fizer uma comparação grosseira, mais comparativa, do panteão africano com o panteão romano, o que seria o panteão para quem está nos assistindo? O panteão é as classificações das divindades. Então nós vamos encontrar divindades, por exemplo, como Hermes, que era o ser divino que fazia a mensagem entre o homem e as divindades. Nós vamos encontrar também no panteão africano a figura do Exu, que também faz o mesmo processo, as mesmas questões. Então, são culturas que nós, quanto pesquisadores, não sabemos quem foi a fonte de quem. Mas elas têm grandes relacionamentos entre elas. Tem uma coisa que eu posso falar aqui que pode até causar um desconforto em quem vai ouvir, mas não é questão de causar desconforto, nem querer ser herege ou provocar. Mas se a gente for analisar, por exemplo, o mito da criação. Quando você pega e de um pedaço de barro você faz um homem, você está até se semelhando a ritual do voodoo, né? Você pegou um boneco de barro, deu o sopro da vida e tal, não sei o quê. Então, tem muitos simbolismos ali próximos entre o cristianismo, entre as matrizes africanas também, né? Na verdade, todas as culturas têm o seu mito de criação, né? E aí, em algumas análises, nós podemos pensar que alguns deles são semelhantes. Mas é muito complicado a gente fazer uma análise de uma cultura a partir dos nossos referenciais, né? Então, eu acho menos perigoso trabalhar com a ideia de pensar a cultura e o mito da criação através dos próprios referenciais daquela cultura, né? Então, eu não sei se eu conseguiria ter essa visão que você propõe de, através da construção do boneco de barro e o sopro de vida, isso ser uma prática de voodoo. Talvez até por desconhecer práticas de voodoo, mas eu acho que o mais interessante é que cada uma constitui um simbolismo, né, de que o homem é feito dos elementos da terra, e em todas elas é dessa forma, né? O sopro de vida é dentro de um elemento de terra, né? Como vocês analisam, por exemplo, aqui no Brasil existe essa relação de concubinato espiritual. Ou seja,
O indivíduo, ele se afirma como cristão socialmente, no domingo ele vai no culto, ele vai na missa, e na sexta-feira ele vai escondido no terreiro. Como que você avalia, como se deu essa construção, sabe, de relação de concubinato espiritual do brasileiro? Olha, eu acho que assim, parte dos nossos fundamentos para pensar nesse concubinato, como você propõe, são os dados do IBGE, né? Por exemplo, os dados do IBGE não têm um número considerável que a gente considera mais próximo do real dos praticantes dessa religião, principalmente no Espírito Santo. E talvez a gente faça uma interpretação de que, porque exista dessa forma, as pessoas, por medo de preconceito, por dificuldades de aceitação social, se denominarem dessas religiões afro-brasileiras, né? Mas eu acho que é parte da cultura do brasileiro ter essa interligação dessas religiões, assim, porque até o catolicismo brasileiro, ele é tratado, visto mundialmente como um diferente, né? O catolicismo brasileiro, ele é diferente, assim como todas as outras religiões, porque assimilaram alguns elementos de outras religiões. Agora, eu precisaria de um estudo um pouco mais aprofundado para dizer sobre isso, né? Se nós observarmos a nossa matriz religiosa, a construção do Brasil enquanto sociedade que culmina no hoje, nós estamos falando de portugueses que vieram com uma construção católica, popular, mística, Sim. que se entrega também permeando-se ao indígena, pagelância e observação da natureza, fenômenos e ancestralidade, ligados também a uma cultura negra, que através da diáspora nos traz o quê? O intercâmbio dos orixás, o falar com deuses, o se assimilar com divindades e reverenciá-los. Então, o Brasil tem uma construção na sua raiz mística mágica e que não é de uma hora para outra que se desfaz esses processos. Então, esse trânsito religioso, aonde a pessoa hoje ela procura um processo religioso específico, mas sente necessidade de realizações, de complementações em outras raízes religiosas, é justamente desses processos de origem. E não só no trânsito religioso do afro-brasileiro para o cristão, mas também do cristão para si mesmo. Sim. Você vai ter, por exemplo, protestantes que são Tem uma fetia históricos, do Bom Fim. que são históricos, que o sistema de mágico dele é pequeno, mas ele também frequenta diversos cultos pentecostais. Na segunda-feira, Fogueira Santa, na terça-feira, Orações pela Família, na quarta-feira, o culto da prosperidade, só que no domingo ele vai ao seu sistema religioso principal. Então isso acontece também dentro das próprias religiosidades, então por que não nas interreligiosidades, aonde depois, quando ele há necessidade, ele acha necessário o aumento, a potencialização dos seus processos religiosos dentro de matrizes africanas também. E daí de uma prática tradicional também, por exemplo, das benzedeiras, né? Sim. Que utilizam também de um sincretismo que estão benzendo aos santos, né? E era uma prática muito comum de pessoas da Igreja Católica, que eram benzedeiras, eram pessoas de religiões mais tradicionais, né? Ainda hoje é bem comum. Sim. A gente vai para o intervalo bem rápido, o assunto está bem dinâmico, nem deu para tocar em todos os assuntos nesse primeiro bloco, infelizmente, mas a gente no próximo bloco volta com as perguntas que foram oferecidas pelo público. Você também pode mandar pergunta para a gente. No próximo bloco eu te explico como mandar pergunta e participar das edições do Triálogo. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Não sai daí, senão eu te jogo a macumba, hein? Estamos de volta com o Triálogo, hoje trialogando sobre as religiões de matrizes africanas, religiões afro-brasileiras. Temos 2 pesquisadores aqui para conversar sobre esse tema com a gente. Temos o Rodolfo dos Santos Cafezeiro, ele que é cientista social e pesquisador das religiões afro-brasileiras, e temos também o Fabiano Costa Leite, ele é cientista das religiões. Nesse bloco a gente apresenta para você as perguntas que foram encaminhadas pela internet. Antes de gravar o programa, a gente apresenta o tema
no Facebook. E as pessoas deixam as perguntas, a gente escolhe algumas e traz para a nossa conversa. Hoje, curiosamente, foi um dos programas que mais teve pergunta. O pessoal tem muita curiosidade mesmo sobre o assunto. E se você quer mandar pergunta ou sugerir entrevistado, tema, vá lá facebook.com/triálogo na TV, deixa a sua opinião que ela pode estar presente no nosso programa. A primeira pergunta que eu queria fazer aqui é a pergunta do Quinho Borges, ele que é de Vila Velha, e ele pergunta o seguinte, sobre os despachos e trabalhos que são encontrados em via pública. Ele pergunta se quem, porventura, pegue o dinheiro ou beba a cachaça, possa ter algum problema além da ressaca. Bem, primeiro que enquanto pesquisador, eu não posso fazer essas avaliações teológicas. Sim, sim. Essa avaliação teológica, na verdade, acaba se diferindo de templos para templos, de terreiros para terreiros, de roças para roças. Tá? As religiões afro-brasileiras, elas são muito vastas. Então, cada uma tem o seu teor, cada uma tem a sua fundamentação. Porém, como cientista das religiões, eu posso dizer que o mais importante para ele é a fé que ele exerce nessa observância. Se ele não tem fé nenhuma nessas observâncias, então para ele é alguma coisa desnecessária. Se ele tem fé nessa observância de trabalhos, nesses ritos e nesses processos, aí ele precisa procurar alguém da sua teologia, dos seus processos, para que ele possa aí sim verificar como trabalhar e tratar esse tipo de situação. Mas de qualquer maneira o respeito é fundamental. Sim. Né? Sim. Olha só, tem uma pergunta do Tadeu Américo, da Serra. Ele pergunta o seguinte, por que a expressão chuta que é macumba se tornou tão usual e aceita e sem consequência na nossa sociedade? Ao passo que a correspondente dessa expressão na versão católica, ela é bem complicada. As pessoas não têm tolerância a esse tipo de expressão. A lembrar do episódio com o pastor da Igreja Universal que chutou uma imagem de Nossa Senhora. Ele foi extraditado do Brasil. Ele criou um problema para a rede de TV que ele representa, para a igreja dele. Dentro do Brasil, a situação dele foi insustentável e ele teve que sair do Brasil. Porque chutar macumba pode, chutar uma imagem de Nossa Senhora não pode? Acho que muito do fruto desse preconceito, né, que surge também de um preconceito racial, também de uma intolerância religiosa, em que essa expressão do chuta que é macumba se tornou entre os brasileiros de uma forma muito engraçada, né? Ah, chuta que é macumba. Mas a prática em si é um desrespeito à religião, né? Assim como com o chuta uma imagem católica, uma imagem de qualquer outra religião. Eu não saberia te dizer assim, com fundamentos, o porquê que isso no Brasil se tornou tão mais aceitável o chuta, a macumba, e não o chuta uma imagem de um santo. Mas também permeado por essa nossa construção religiosa, né? De que o Brasil tem essa ideia também de uma fé cristã que nos é punitiva, né? Do tipo, ande na linha, né? A gente é criado dentro dessa linha de segue o que é os preceitos dessa religião. E não que outras religiões também não sejam cristãs, como a Umbanda é cristã, né? Umbanda também é cristã. Sim. Olha só, tem uma pergunta da Jaque Oliveira, de Jardim Camburi, ela falou o seguinte, muita gente que não se diz macumbeira faz simpatia para conseguir emprego, arrumar namorado, e na verdade, para conseguir dinheiro também, isso é bem comum, e na verdade é uma experiência mística bem semelhante a de alguns rituais das religiões afro-brasileiras, a simpatia. Tem a ver simpatia ou é só uma percepção da Jaque Oliveira? Primeiro que, na verdade, até os próprios adeptos das religiões afro-brasileiras também não se consideram macumbeiros. Eles se referenciam às suas próprias religiosidades. Segunda questão é que, como nós falamos no primeiro bloco, nós temos a questão mística, mágica do brasileiro. Então, algumas coisas permeiam, inclusive, não religiões afros, mas há processos religiosos, místicos, mágicos europeus, como é o caso do costurar a boca do sapo. Isto é uma atividade religiosa
considerada pagã, mas o termo pagão também é muito ruim, porque é pagão do ponto de vista do cristianismo, Sim. mas não é do ponto de vista do outro em relação ao cristão. Então, mas vou considerar esse nome para ficar mais fácil o entendimento. Então, costurar a boca do sapo é uma atividade que se encontrava na Europa alemã, naqueles locais onde os processos mágicos aconteciam nesses processos de desfecho. Porém, ao chegar ao Brasil, e normalmente por degredos portugueses, e não através da diáspora africana, ele foi incorporado ao sistema mágico brasileiro. Porém, para que a maioria da população que oprime esses tipos de religião, todo processo que for considerado mágico, místico, errado ou não, é abarcado a ele. Sim. Então, algumas simpatias provavelmente são de origem cristãs, origens asiáticas, origens europeias. Não, talvez até católico, por exemplo, aquela prática do São Longuinho, eu vou dar 3 pulinhos. Não, é uma simpatia. E não necessariamente uma cultura afro-brasileira. Todas as religiões têm esse processo. Quando nós vamos evidenciá-las, nós vamos ver que há muita necessidade de se passar através do sagrado para conquistar alguma coisa que ele acha que ele tem direito. É normal do religioso. E também não ligados necessariamente a uma religião, a outra, mas também de uma construção do sistema mágico do indivíduo, né? Exato. O indivíduo precisa ter algumas estruturas, né, do religioso para se religar, né? Religião é isso, se religar. Permite, tem algumas que também são, inclusive, sem religião alguma. Então, como a tal da entra areia, sai verruga na praia para tirar as verruguinhas que a pessoa tinha. Não há processo religioso nenhum, a não ser a fé sobre aquele processo específico que sairá. Se você perguntar, mas de qual processo religioso é esse? Ninguém sabe, não se aplica a ele. Sim. A Nani de Vila Velha, ela pergunta o seguinte: por que em muitas práticas das religiões afro-brasileiras está presente o número 7? Ela lembra que algumas magias dão como prazo 7 dias, algumas duram 7 meses, 7 anos. O 7 está presente por qual razão? Olha, eu acho que o Fabiano, como cientista da religião, é mais. Porque Porque essa é uma pergunta complicada. Porque precisaríamos entrar num sistema religioso mais aprofundado, né? Falar sobre teologia, sobre aquilo que eu acho que não nos é importante nesse momento, né? Eu acho que o 7 é um número místico para diversas religiões, para diversas culturas. Até para o judaísmo, assim, né? Inclusive para o judaísmo. Mas eu acho que não... Observe que a maioria das religiões, principalmente as mais antigas, elas são permeadas com uma estrutura que nós chamamos de hierofania, que passam pela natureza. Então, quando o homem observa algumas coisas que se assemelham o tempo todo, ele acaba dando caráter divino. Então, você vai ter 7 notas musicais, a criação do mundo em 7 dias. A criação do mundo em 7 dias, porque são 7 dias da semana. As cores do arco-íris. As cores que são através do prisma são 7. Então ele começa a ver diversos eventos em 7 e ele começa a tratar esses eventos como eventos simbólicos mágicos que correspondem a um sistema divino. Consequentemente, ele traz isso para o seu arcabouço teológico. Olha só, a Márcia Fiuza, de Vitória, ela pergunta o seguinte: se no Réveillon, quando as pessoas estão em casa, às vezes na cobertura dos seus prédios, tomando Chandon, se não é uma afronta oferecer cidra cerezé para as entidades? Olha, eu acho que essa resposta eu não precisaria de aprofundar em qualquer religião para dizer, mas dentro dos sistemas, por exemplo, do candomblé ou da umbanda, a prática da oferenda, ou no candomblé se diz ebó, né? Ele não está ligado à qualidade daquele elemento que está sendo colocado, mas sim a energia que vai se desprender disso para essa ligação com o espiritual. Né? Então eu acho que oferecer um Chandon, oferecer a cidra cerezé, como diz a Márcia, não é uma afronta a nenhum orixá, a nenhuma entidade. Né? É o gesto em si, né? Não só o gesto, mas a energia que é colocada dali. Né? Se sai o que a gente chama de prana, né? Ele, sai destes elementos uma energia que é o que alimentaria essas entidades. A Letícia Rodrigues, de Colatina, ela pergunta o seguinte: por que
as pessoas que são adeptas do kardecismo, elas têm uma tolerância maior por parte da sociedade, e as pessoas que são ligadas a Umbanda, ao Candomblé, têm um preconceito maior, se ambas trabalham essa questão espiritual de forma mais evidente. Essa construção não é uma construção apenas religiosa, porque o religioso ele não existe se não for dentro do meio social. Nós temos que observar que as religiões afro-brasileiras, elas foram inicialmente realizadas quase que exclusivamente por negros. E o negro na sociedade brasileira sempre foi taxado com viés de um preconceito muito forte em relação à sua cultura, em relação aos seus processos, inclusive ao seu caráter. Então, consequentemente, você ter um sistema religioso que é cultuado por negros e você ter um outro sistema religioso que é cultuado por brancos, porque um advém da África, o outro advém da uma França europeia. Então você tem aí até a tentativa de definir, ora, se os dois começam a realizar processos semelhantes, então eles são semelhantes? Nos 900, 1920, 1950, não. Até hoje não. Então considera-se até, um faz alto espiritismo, o outro faz baixo espiritismo. Magia branca, magia branca, mesa branca. Que é justamente a tentativa de se descolar socialmente de grupos de pertencimento, para que aí sim você possa exercer todo o seu preconceito que a sociedade é imbuída nesses processos. E não iria ser diferente na religião. Exato. E também de descaracterização de uma outra religião, né? Eu posso dizer a partir da minha religião que a sua é uma religião de baixo espiritismo ou de alto espiritismo. Porque nunca quem está embaixo falando nós somos de baixo, é o de cima olhando e atribuindo valor. Infelizmente a gente está estourando todo esse tempo porque o assunto está muito bom. A gente vai para um rápido intervalo, gente. No próximo bloco a gente vai conversar aqui sobre indicações de leitura. Tá gostando do assunto? Quer se aprofundar? Eles vão trazer boas indicações de leitura para você ler, aprofundar seu conhecimento e romper com preconceito. Fica aí que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com um triálogo que hoje trialogou sobre as religiões afro-brasileiras. Espero que tenha contribuído de alguma maneira para você se alimentar de informação, romper um pouco com o preconceito. E nesse último bloco, os nossos entrevistados apresentam indicações de leitura. Rodolfo dos Santos, ele que é cientista social, pesquisador de religiões afro-brasileiras, que indicação de leitura você faria para quem gostou do assunto, quer saber um pouco mais? Como o foco das minhas pesquisas são mais ligadas à religião candomblé, né, então eu faço a indicação do livro Candomblés da Bahia, de Roger Bastide. É um livro fácil de encontrar? É um livro fácil de se encontrar. Em boa parte das livrarias de Vitória e alguns sebos é fácil de encontrar esse livro. É um livro para iniciados ou para o leigo mesmo? Os livros relacionados a candomblé raramente são ligados a iniciados, né? Elas são mais uma introdução do tema. Exato, que bom. Olha só, a gente tem o Fabiano Costa Leite, ele que é cientista das religiões. Fabiano, que indicação você traria para a gente? Eu indico o livro Entre a Cruz e a Encruzilhada, de Elísia Negrão. Ele faz uma construção da Umbanda durante todo o seu período de 1900 e principalmente concentrado na Umbanda praticada em São Paulo. O seguinte, quer deixar algum contato? Alguém que quer saber um pouco mais, entrar em contato direto contigo? Eu deixaria como contato o do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros na Universidade Federal do Espírito Santo, NEAB, né, onde temos o grupo de estudo de religiões afro-brasileiras, o Religafro. Né? O nosso e-mail de contato é neabufes@yahoo.com.br. Maravilha, muito obrigado então. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Fabiano, que contato você deixaria pra gente? Quem se interessar pelo tema, se interessar por ciências das religiões, se interessar pelos cursos que são dados neste sentido, podem falar comigo pelo e-mail fabiano@shelf.com. Shelf? Como escreve Shelf? Se bem que vai estar escrito aí. Tá certo. Tem, aqui no Espírito Santo tem algum curso hoje? Sim. Sobre ciência de religiões? Sim, nós temos hoje as pós-graduações, que são pós-graduações de ensino religioso, voltados para dar aula em escolas públicas de ensino religioso.
E também temos mestrado de Ciências das Religiões, e a UFES está montando, neste exato momento, um processo de licenciatura em Ciências das Religiões, provavelmente para 2016, 2017, ao primeiro vestibular. E nesse curso vai ter prova ou só trabalho? Nossa, eu acho que vai ter de tudo um pouco, porque nós vamos ter que fazer muita etnografia. Fabiano, muito obrigado mesmo pela presença, tá certo? Rodolfo, obrigado também. Obrigado a você que assistiu a gente até agora. A gente volta numa próxima edição do Triálogo com um tema que você pode sugerir. Fica aguardando sua sugestão. facebook.com/triálogo na TV, ou se você assistiu o programa pela metade, quer assistir o programa na íntegra e os outros triálogos que já aconteceram, você vai acessar imagem.tv.br/triálogo. Eu espero você numa próxima edição do Triálogo. Até!